Olá pessoal, João Vitor aqui, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 14 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Hoje eu resolvi falar sobre o assunto de geometria plana e trouxe uma questão aqui do Enem de 2019, tá? Que exige que você saiba basicamente duas coisas, e duas coisas bem básicas. A primeira é Teorema de Pitágoras e uma fatoração, né? Saber fatorar. Vamos começar pelo Teorema de Pitágoras. O que é o Teorema de Pitágoras? Certo, pessoal. O Teorema de Pitágoras nada mais é do que uma relação entre os catetos e a hipotenusa de um triângulo retângulo. Tá, beleza. O que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo é uma figura plana, triangular, ou seja, de três lados, que tem um de seus ângulos, um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Nesse triângulo, os lados dele aqui, que compõem esse ângulo de 90 graus, são chamados de catetos. Então, vou chamar esse de cateto A. Esse aqui vai ser o cateto B. E o maior lado desse triângulo, que está sempre oposto ao ângulo reto, é chamado de hipotenusa. E em qualquer triângulo desse tipo, triângulo retângulo, a gente pode fazer a seguinte relação. A hipotenusa eu vou chamar de C. A gente pode fazer a seguinte relação. A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Ou seja, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso funciona para qualquer triângulo retângulo, certo? Então, para resolver essa questão, a gente precisa saber disso, do Teorema de Pitágoras, que é essa relação, e também a como fatorar um número para simplificar uma raiz. Tá? Fatoração serve para muita coisa. Basicamente, a fatoração nada mais é do que uma decomposição daquele número em fatores primos, em números primos. Então, por exemplo, se eu tenho o número 60, eu posso fatorar ele, ou seja, dividir ele por números primos. Então, quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, por aí vai, né? São aqueles números que só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, eu começo dividindo do menor para o maior. 60 dá para dividir por 2? Dá. Então, eu tenho 30. Ainda dá para dividir por 2. Eu vou ficar com 15. Agora, não consigo dividir mais por 2. Por que eu tenho que dividir? Por 3. Por 3 dá 5. Não consigo mais dividir por 3, porque eu tenho que dividir por 5. Por 5 dá 1. Então, eu posso reescrever o 60 como sendo 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Vamos conferir? 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. 12 vezes 5 dá 60. Então, 60 é igual a isso aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Tá, e o que fatoração tem a ver com raiz? Existem casos em que você vai ter um número que é fatorável dentro de uma raiz. Vamos supor o 60 dentro de uma raiz. Como a gente viu, a gente pode reescrever o 60 por 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Então, eu poderia reescrever isso daqui como sendo uma raiz de 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. E, como a gente sabe, 2 vezes 2 é 4. Então, a gente fica com raiz de 4 vezes 3 vezes 5. Só que, como eu estou multiplicando todo mundo aqui dentro dessa raiz, a raiz quadrada de 4 eu conheço. Né? Quem que é a raiz quadrada de um número? É o número vezes ele mesmo que dá aquele valor.
E existe a raiz quadrada de 4, que é 2, porque 2 vezes 2 é 4. A gente já viu isso aqui, ó. Então, eu poderia fazer isso daqui, ó, como sendo a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Se eu tenho um número ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, eu posso simplesmente simplificar, né? Tirar a raiz desse número. Quem é a raiz de 4? Quem é a raiz de 2 elevado ao quadrado? É 2. Aí eu resolvo essa raiz, esse 2 vem aqui para fora, e a minha raiz de 60 fica sendo 2 raiz de 3 vezes 5. Porque a raiz de 4 é 2, então eu posso resolver e tirar o 2 dali. Que é a mesma coisa que 2 raiz de 15. Então, quando a gente tem raízes de números que são fatoráveis, vale a pena a gente conferir se não tem como simplificar essa raiz, como foi o caso aqui que dava. E na maioria das vezes, as respostas, as alternativas, vão cobrar essa forma aqui, a forma simplificada, e não essa aqui. Nem sempre, mas na maioria das vezes eles cobram essa forma aqui. Então é bom saber fatorar um número para simplificar uma raiz. Nessa questão, tudo que a gente precisa saber para resolver ela é basicamente isso: Teorema de Pitágoras e como fatorar para simplificar uma raiz. Então vamos ler a questão e resolver. Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 por 12 centímetros. Assim começou por dobrar a folha conforme a figura. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE, que está aqui, é quanto? Então vamos lá. Primeiro, duas coisas que a gente tem que identificar. O que a questão quer? A gente já identificou, ela quer o segmento AE, que eu marquei com um X ali. E o que a questão te deu? Bom, ela te deu basicamente as medidas da folha. Ela te falou, ó, que é uma folha de 18 centímetros por 12. Beleza. Então, como é que a gente resolve isso daqui? Vamos fazer o seguinte. Vamos supor que essa folha não foi dobrada ainda. Vamos imaginar aqui essa folha inteira antes dela ser dobrada. Esse daqui, ó, esse ponto vértice D aqui, é esse vértice aqui, né? Esse é o vértice D. Bom, e como a folha é um retângulo, se essa distância aqui de B até C mede 12, a distância de A até D também tem que medir 12. Então, essa medida aqui é 12. Essa medida aqui, de A até D, é 12. Outra coisa que a gente pode achar aqui também é a seguinte. Como essa folha é um retângulo, a medida de D até C tem que medir 18 centímetros. E a gente sabe que de E até C tem 12. Se tudo tem que ser 18 e de E até C tem 12, de D até E tem que ter o que falta do 12 em relação ao 18, né? Que é 6. Se aqui for 6, 6 mais 12 dá 18, e aí o DE fica 18, como deve ser, porque ele tem que ser igual ao AB, já que a gente está falando de uma folha retangular. Então, o DE mede 6. Logo, olha o que a gente tem aqui. A gente tem um triângulo de vértices ADE, retângulo em D, e que tem um cateto que mede 12, um outro cateto que mede 6 e uma hipotenusa que eu não sei. É o que a gente está tentando descobrir, que é o meu x. Então, ele é retângulo em D,
aqui está o vértice A, aqui está o vértice E. Então, a gente quer a medida AE, que é essa hipotenusa aqui. Então, como a gente sabe fazer um teorema de Pitágoras, é só fazer o teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos, 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado, tem que ser o quadrado da hipotenusa. E aí a gente resolve. 12 ao quadrado, 144. 6 ao quadrado, 36. É igual a x ao quadrado. 144 mais 36 é 180. Como eu quero descobrir o x, eu sei que x ao quadrado é igual a 180, então x vezes ele mesmo é igual a 180. Eu quero saber que número vezes ele mesmo que dá 180. Ou seja, o x é igual a raiz de 180, que corresponde ao número vezes ele mesmo que dá 180. Bom, isso não é um quadrado perfeito, né? Não tem um número natural que ele vezes ele mesmo vai dar 180. E, bom, chegamos nesse valor, mas não tem nenhuma alternativa aqui que tem raiz de 180. Então, o que a gente vai ter que fazer é transformar essa raiz de 180 para algo mais simplificado, através da fatoração, como a gente viu aqui. Então, vamos fatorar o 180. 180 dividido por 2 dá 90. Ainda dá por 2, dá 45. Não dá por 2 mais, mas dá por 3, dá 15. Ainda dá por 3, dá 5. Por 5, dá 1. Então, o 180 é igual a 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5. Que é a mesma coisa que 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Logo, a raiz de 180 é raiz de 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Como o 2 ao quadrado está dentro da raiz e o 3 ao quadrado também está dentro da raiz, o número ao quadrado dentro da raiz, ele pode sair daqui, né? Eu posso resolver isso aqui. 2 ao quadrado é 4 e a raiz de 4 é 2. 3 ao quadrado é 9 e a raiz de 9 é 3. Então, esses dois carinhas saem daqui. E a gente fica com 2 vezes 3, raiz de 5. 2 vezes 3, 6. Então, a resposta para o nosso problema, o valor de x, é 6 raiz de 5. Tranquilo? Que corresponde à letra D. 6 raiz de 5 centímetros. Então, é uma questão que, quando você bate o olho, parece relativamente difícil, mas você tem que saber basicamente essas duas coisas bem básicas, que é o teorema de Pitágoras e a saber fazer uma fatoração para simplificar uma raiz. Tranquilo? Bom, espero muito que vocês tenham gostado, pessoal. Se gostaram, compartilhem com seus amigos que também estão estudando para o Enem. E a gente se vê até amanhã. Até a próxima. Tchau, tchau.